Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco do Brasil para a discussão dos resultados referentes do segundo trimestre de 2020. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco do Brasil. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço www.bb.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay estará disponível pelo telefone 5511-2188-0400 até o dia 14 de agosto de 2020, em português e em inglês. Para acesso ao replay, você deverá solicitar a operadora para ouvir o tele do BB e sua identificação será solicitada. A seleção dos slides durante a apresentação será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que a apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. Conosco hoje está o Sr. Daniel Maria, gerente-geral de Relações com Investidores e Sustentabilidade do Banco do Brasil. Por favor, Sr. Daniel Maria, queira prosseguir. Bom, obrigado pela presença de todos na nossa teleconferência. Vamos começar na página 4, onde nós trazemos alguns destaques do resultado. O lucro líquido ajustado no primeiro semestre de 2020 foi de 6,7 bilhões. Isso representou uma queda de 22,7% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Esse resultado foi principalmente influenciado pelo aumento das provisões de crédito pela PSLD no conceito ampliado, que cresceu 51,8% e totalizou 11,4 bilhões nesse período. A margem financeira bruta ela permaneceu resiliente, né, considerando o movimento de Selic. Ela encerrou o semestre com um crescimento de 9% em relação ao primeiro semestre de 2019 e ela atingiu 28 bilhões, 28,5 bilhões. Receitas com prestação de serviços apresentou uma queda de 1,4% em um ano e as despesas administrativas cresceram em linha com a inflação, com 2,7%. No próximo slide, nós trazemos o lucro líquido. Né? Como eu mencionei anteriormente, o lucro líquido ajustado ele teve uma influência muito grande do movimento das provisões, como a gente vai até abrir um pouco mais lá para frente. Então, uma forma de olhar para o lucro líquido é justamente o resultado estrutural, ou PPOP, né, que é o lucro excluindo o efeito das provisões. Quando nós analisamos, que ele está marcado aqui na parte direita, abaixo direita do slide, quando nós analisamos, nós observamos um crescimento do lucro líquido do PPOP de 8,3% em relação ao 2T19 e de 11,7% quando nós comparamos semestre contra semestre. Então, isso mostra que, operacionalmente, o banco tem mostrado melhorias na geração do seu resultado. Na página seguinte, nós trazemos o comportamento da margem financeira bruta. Ela teve um crescimento de 9%, como eu disse, apesar do movimento de Selic. Isso pode ser explicado principalmente pela composição de ativos e passivos que o banco adotou como estratégia e captura mais rápido a queda na Selic nas suas despesas de captação. Então, como nós podemos observar aqui nesse gráfico, nós tivemos uma redução de 36,9% no seu custo de captação, dada essa posição estrutural. Passando na página seguinte, nós trazemos, o slide 7, nós trazemos aqui o comportamento do spread e do spread global da linha. Primeiro, o spread por segmento, que está marcado aqui no segmento à esquerda do slide. O spread por segmento ele está comportado, nós temos alguns movimentos específicos quando você compara a pessoa física em relação ao ano passado, teve uma redução e isso pode ser explicado muito pelo cap do cheque especial.
apesar de não ser um volume significativo da nossa carteira, certamente teve um impacto, menos que do sistema, mas teve um impacto. Nas demais linhas, é muito uma relação do mix, da movimentação de mix nesse período. Agora, com relação ao spread global, a NIM, que ele está marcado aqui à parte direita, ele é intimamente ligado ao volume de ativos líquidos. Né? E como a gente pode observar aqui no gráfico, na parte de baixo à direita, os ativos líquidos eles cresceram significativamente, em especial nesse último trimestre. Então, isso explica a redução do spread global de 4,24 para 4. Entretanto, se nós normalizarmos esse efeito dos ativos líquidos, o nosso spread global teria crescido 4,34. Agora, passando para o slide 8, vamos discutir um pouquinho do comportamento da PSLD ampliada. Vocês podem observar que nós fizemos mais movimentos prudenciais, com novos 2 bilhões sendo provisionados nesse período. Tivemos algum movimento também de imparidade, isso por conta de títulos privados. Esse movimento ele é bastante conservador. Nós estamos, uma vez que o comportamento da inadimplência, como a gente vai mostrar um pouco lá para frente, ele está comportado por uma série de razões, e dentre elas as prorrogações que acabam levando a inadimplência, atrasando o efeito da inadimplência. Mas o banco ele vem se antecipando de forma prudencial e de forma conservadora, criando colchões nas suas provisões. Trazendo a próximo slide, o slide 9, nós mostramos o comportamento da carteira de crédito ampliada. A carteira de crédito ela teve um crescimento de 5,1% quando a gente compara com o junho de 2019 e olhando para o último trimestre, ela teve uma redução. E essa redução ela pode ser basicamente explicada pelo movimento do large corporate, né, como a gente vai detalhar um pouquinho lá para frente. Alguns destaques: a carteira de pequenas e médias empresas, pequenas e microempresas, ela teve um crescimento de 10,3% nesse período, né? E pessoas físicas com crescimento de 6,6%. Na página seguinte, a gente abre com um pouquinho mais de detalhamento como que é o comportamento das linhas na carteira de pessoa física. Vamos concentrar aqui ao junho comparado a março. A carteira teve uma redução. Entretanto, quando nós olhamos dentro de cada linha, o consignado ele teve um crescimento, né? E lembrando que o consignado, como a gente marca aqui no ponto direito, a gente tem uma concentração de empréstimos consignados para servidores públicos, e quando nós somamos aos aposentados e pensionistas, isso chega a 98%, 97%, quase 98% da carteira como um todo. E esse segmento, lembrando que esse segmento ele tem menor resiliência, não menor resiliência, menor impacto, maior resiliência, menor impacto, justamente por conta de não ter tanto efeito do desemprego. Quando nós vamos para a carteira de pessoas jurídicas, aqui fica claro o movimento de mercado de capitais, né? E o movimento do large corporate. O movimento do large corporate está intimamente ligado com o movimento de mercado de capitais, né? Nós tivemos, como eu falei, na carteira um crescimento de 5,3% quando nós comparamos a junho do ano passado. Entretanto, quando nós comparamos com março, nós tivemos essa redução que veio do large corporate, mas também o mercado de capitais ele teve mais ativo e nós tivemos uma série de participações e distribuição de operações, tanto de renda fixa, operações securitizadas e também de renda variável. Isso é muito interessante, que ele mostra muito a sinergia que tem esses negócios, né? O negócio de pessoas, com empresas para a originação de negócios, com o banco de investimento para a estruturação de negócios, para a distribuição, seja no mercado institucional. Agora também tem um aspecto que é bastante relevante, que é a distribuição no varejo. O banco tem tomado uma posição relevante na distribuição do varejo, até mesmo porque tem muita demanda dos investidores, dos segmentos de investidores para esse produto. Então, isso tem ajudado, sim, ao aumentar o AUM que o banco tem do grupamento de investidores. Ele tem trazido mais produtos, aumentou o número de pessoas, de gerentes de investimentos, cobrindo esses clientes e dando assessoria, e também na distribuição, trazendo oportunidades
de investimentos em títulos privados e em ações. Na página seguinte, nós trazemos o comportamento da carteira NPE. A carteira NPE ela teve um crescimento de 10,3% em relação a junho do ano passado, como eu comentei logo no início. Quando nós olhamos, né, em relação ao último trimestre, ela teve um crescimento de 1,5%. Né? E a linha que mais cresceu foi o capital de giro. Tá? Aqui à direita, eu faço um comentário a respeito do Pronamp. O Pronamp, efetivamente, ele aconteceu no terceiro trimestre. Tá? Então, ele não está expresso nesses números. Mas isso mostra que a dinâmica da carteira de NPE, ela tende a mudar no próximo trimestre, justamente por conta dessa linha e de outras. O Pronamp é uma linha específica que você tem um fundo garantidor e um stop loss, uma estrutura de stop loss. Nós fizemos uma colocação de 5 bilhões logo no início do terceiro TRI. A carteira agro está no próximo slide, no slide 13. Aqui nós mostramos que teve um crescimento de 1,1% em relação ao ano passado, 0,3% em relação a março. Tem um movimento que também que a gente vem comentando com todos vocês, que é a redução do agroindustrial, e a redução do agroindustrial é a mesma lógica do large corporate. A gente vê muito mais distribuição hoje de CRAs no mercado, ou seja, uma maior utilização do mercado de capitais para isso. E também a questão do empréstimo rural crescendo. E quando nós olhamos dentro do empréstimo rural, pessoa física tem tomado uma proporção maior. Aqui à direita, nós trazemos alguns destaques. 2/3 da nossa carteira, 2/3 de participação no mercado, consistentemente, historicamente. O plano de safra, que foi recém-definido para a safra 2021, a disponibilização de recursos é de 103 bilhões, isso em relação ao que foi desembolsado no ano passado de 92,5 bilhões, um crescimento. E um aspecto que é bastante importante, o banco ele sempre foi muito inovador em termos de trazer produtos sustentáveis. A gente vai discutir um pouco mais lá para frente. O banco, há 10 anos atrás, começou um programa de baixo carbono para a agricultura. Nesse período, nós tivemos 15,4 bilhões desembolsados, e quando nós olhamos para o mercado como um todo, isso representa aproximadamente 2/3 do que já foi emitido no mercado nesse período. Na página seguinte, nós trazemos aí a qualidade de crédito. A inadimplência, ela teve redução nesse período, também seguindo uma tendência que a gente viu no sistema como um todo. Esse movimento da inadimplência tem alguns efeitos, e um dos efeitos é a própria prorrogação que o banco vem fazendo, que a gente vai descrever um pouco lá para frente. Por outro lado, a postura proativa do banco de construir provisões, já sabendo que terá um atraso na inadimplência. Então, isso mostra o crescimento na cobertura que nós trazemos aqui no segmento direito aqui do slide. Desculpe. No slide seguinte, nós trazemos a qualidade, no slide 15, a qualidade de crédito por segmento. Então, nós mostramos uma redução da inadimplência em todos os segmentos, PF, PJ e agro, e o crescimento da cobertura. Na página seguinte, uma outra métrica que eu acho que é interessante, que é a nova inadimplência. Quer dizer, você identifica o quanto que se gerou de inadimplência nesse trimestre e qual a cobertura da inadimplência, qual a cobertura de provisões que nós estamos fazendo em relação a essa nova inadimplência. Ela caiu em relação ao primeiro semestre, em relação ao histórico, né? Aumentou a cobertura, ou seja, nós estamos fazendo mais provisões do que a inadimplência gerada. Quando nós olhamos por segmento, teve uma ligeira elevação no segmento de pessoa jurídica, mas é natural, até mesmo porque esse segmento acaba sendo mais afetado com todo o impacto econômico. Na página seguinte, na página 17, nós trazemos aqui informações de desembolsos à direita, né? E esses desembolsos eles incluem as novas operações, as operações renovadas, as operações reestruturadas e assim por diante. E aqui à esquerda nós trazemos o comportamento da carteira prorrogada.
71,8 bilhões foi o volume prorrogado desse período e nós fazemos a distribuição 43% para pessoas físicas, 4% para o segmento agro, 53% para o segmento PJ, sendo basicamente 2/3 dessa parte do segmento PJ para NPE. Os destaques que são importantes, esse volume de prorrogação representa 11,6% da nossa carteira total. Isso representa mais de 1,7 milhão de operações. Né? Nós temos essas operações renovadas ou prorrogadas vêm sendo feitas para operações em normalidade, 99% arredondando para cima, são operações sem atraso, que foram renovadas, e com perfil de crédito entre risco duplo A e C, adotando a metodologia do Banco Central. Em termos de cobertura de garantia, 69% dessas operações contêm algum tipo de garantia ou mitigadores, e o tempo médio de relacionamento com esses clientes é mais de 14 anos, ou seja, são clientes que nós conhecemos a empresa e já estamos há muito tempo de relacionamento com essa empresa. No slide seguinte, nós mostramos aqui o comportamento, no slide 18, o comportamento das receitas com serviços. Receitas com serviços, na verdade, tem dois movimentos. Nós tivemos uma redução, tanto no anual quanto no trimestral. Tem duas dinâmicas que são importantes notar. Uma delas é estrutural. Quando você tem a redução da taxa Selic, passa pela reprecificação de produtos e, consequentemente, afeta a renda de serviços. Isso e eu acho que o melhor exemplo disso é no mercado de fundos, que o mercado como um todo vem reprecificando sua taxa de administração. Um outro aspecto, ele seria mais situacional, né, que é a própria efeito da pandemia e do impacto econômico, que tem as pessoas preservando mais renda e reduz o cross-sell de produtos, que é natural. Né? Então, apesar desses dois cenários, o comportamento das receitas foi bom, né? E tem algumas explicações. Por exemplo, a administração de fundos, que teve uma redução significativa da taxa de administração, também teve um aumento significativo de volume. Então, o volume acabou compensando a redução de taxas. Né? Outros produtos, eles acabaram apresentando um pouco mais de impacto, como consórcio e, no caso, do segmento de seguros, né? Olhando para essa janela. Na página seguinte, nós trazemos aqui despesas administrativas e eficiência. Estou falando do slide 19. Nós tivemos um crescimento, como eu falei, das despesas administrativas em linha com a inflação. O nosso índice de eficiência, a nossa cobertura em relação aos serviços, a receita com serviços caiu, e caiu muito mais porque as receitas com serviços caíram mais rápido do que a dinâmica dos custos. Nós fizemos uma série de trabalhos nesses últimos anos de otimização da rede. A gente vem crescendo as nossas despesas nos últimos anos muito abaixo da inflação, né? E aqui eu tenho alguns números que mostram justamente no campo de pessoal e de rede que nós fizemos. Olhando para frente, né, e aí no slide 20, eu trago um pouco mais de detalhe de possibilidades que nós temos de upside, e todas essas possibilidades já estão contratadas. Algumas delas eu tive a oportunidade de conversar com vocês nos trimestres anteriores, como, por exemplo, o Performa, que é um programa que a gente muda a forma de remuneração dos funcionários, privilegia a questão da performance e uma compensação por essa performance, ou uma premiação por essa performance. Esse movimento, ele traz economias à medida que você tem o turnover, à medida que você tem a rotatividade de funcionários, né? Trazendo alguns números para isso, aqui no horizonte de 5 anos. Um outro ponto que eu cheguei a conversar com vocês é a questão de ecoeficiência energética, que é o programa que o banco vem fazendo antes de compra de energia no mercado atacado, que o banco já faz, e reduziu o seu impacto de custo de economia, reduziu o custo com energia. Também a questão das usinas solares, né, que a primeira foi inaugurada no trimestre passado, nós temos a segunda para inaugurar agora no terceiro semestre. Né,
e também utilizando tecnologia para eficiência energética. E a questão do que nós chamamos de FlexBB. Esse é um projeto que a gente vinha olhando já há algum tempo, que era a questão de você mudar o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo, estimulando, fugir dos cubículos, estimulando um pouco mais a cooperação, usar mais o trabalho remoto, o home office. Com o efeito da pandemia, de uma hora para outra, nós tivemos mais de 1/3 dos nossos funcionários trabalhando em home office. Então, quer dizer, aquilo que a gente vinha planejando para uma implantação gradual, acabou acontecendo da noite para o dia com muito sucesso, né? Então, isso acelera esse processo. E qual a consequência disso? Né? Você tem questões culturais, mudança, a forma de relacionamento com o trabalho, né? Mas também tem aspectos de você poder revisar o espaço que você utiliza. Né? Então, o número que nós trazemos aqui, essas 3 ações combinadas, elas trazem uma economia acumulada de 3,3 bilhões em 5 anos. Né? Então, isso mostra algumas das medidas estruturantes que nós estamos fazendo para controle para remodelação da estrutura de custos da organização. Na página seguinte, no slide 21, nós trazemos o comportamento de capital. O capital a gente vem crescendo organicamente, como a gente vinha se comprometendo com o mercado. Nós atingimos 10,56 de capital principal e a gente reforça o nosso compromisso de chegar aos 11% de mínimo de capital principal lá em janeiro de 22. Na página seguinte, eu trago um pouquinho da consolidação digital. Né? O banco ele vem investindo muito nesses últimos anos na questão digital. De certa forma, uma coisa é o investimento, a outra coisa é o comportamento. Né? A gente sempre teve números altos de utilização digital e, no final das contas, o efeito dessa pandemia é que houve um aumento, uma aceleração desse processo. Agora, eu queria só trazer alguns números que eu acho que são relevantes. Primeiro que nós temos 19 milhões de clientes que usam o nosso app. Tá? Aproximadamente 6 milhões que usam todos os dias, de acessos diários. Né? Quer dizer, isso é uma audiência importantíssima que nós temos, e até quando você pensa em novos modelos de negócios, como rentabilizar os clientes. Né? E esse número, ele vem aumentando. Né? E aqui a gente dá até um exemplo de novos usuários no app que nós identificamos, comparando o segundo T em relação ao 2T, segundo T19 com 2T20. Tem um efeito da pandemia, né? Tem um efeito dessa aceleração que nós comentamos, mas a gente tem infraestrutura preparada para isso e vem capturando esse processo. Um outro exemplo disso é o próprio o atendimento via WhatsApp. Essa era uma medida que nós tínhamos desde o ano passado. Né? Isso utiliza inteligência artificial, dá mais comodidade para os nossos clientes se relacionarem com o banco. Nós atingimos 3,7 milhões de pessoas atendidas pelo WhatsApp, com alta resolutividade, né? E com um número de interações, quase 67 milhões de interações. Né? E um outro aspecto que eu queria pontuar aqui é a questão da carteira digital. A carteira digital é um MVP, ou seja, um produto que estava em teste. Nós o colocamos em teste com o pagamento de benefícios. Esse teste foi feito com muito sucesso com 1 milhão de pessoas, com 1,5 bilhão de reais transitando por essa carteira digital. E nós estamos lançando essa carteira digital, ampliando o horizonte dela. Então, quer dizer, isso mostra uma série de frentes de inovação. E falando de inovação, o próximo slide 23, eu dou até alguns detalhes de coisas que nós estamos desenvolvendo. Por exemplo, um exemplo é o Broto. O Broto é uma plataforma para agronegócios digital. A ideia é que o cliente de agronegócios, ao acessar essa plataforma, que todos vocês podem ver, tem aqui o endereço, ele vai para um ambiente, para um ambiente que ele pode se relacionar com questões de crédito. Nós temos muita informação para a consultoria, a gente sabe o que ele planta, como ele planta, quais questões, a gente pode ajudá-lo em questões de produtividade. Você tem uma plataforma para venda de seguros, você tem uma plataforma para produtos não bancários, né? Inclusive máquinas e equipamentos. Então, isso mostra muito um novo modelo de negócio, uma nova forma de relacionar com os clientes, que você traz produtos bancários e não bancários. E isso é importante, que é outras formas de rentabilizar a sua base de clientes, num ambiente que você tem, como a gente mostrou, maior pressão
na questão da prestação com serviços, você tem que trazer inovações e novos serviços, né, para a sua clientela. Um outro exemplo é a questão do PJ digital. A gente tem um trabalho que nós estamos fazendo, que é a interação com os nossos clientes com o uso extensivo de APIs. A vantagem da API é que é muito rápido para você se conectar com as empresas, né? Com um investimento baixo, você consegue integrar as empresas. Qual que é a ideia? A experiência que nós levamos para a pessoa física, a gente já está há alguns anos trabalhando para levar para a pessoa jurídica. E eu acho que culmina principalmente com essa questão da interação com os APIs. Nós já temos, como estava marcado lá no slide anterior, 71 clientes utilizando esses APIs. Nós temos um exemplo disso, nós já tivemos quase 13 milhões de boletos de cobrança gerados e utilizados por essa plataforma, e nós temos 400 clientes olhando para essas soluções e em processo de implantação. Tá? Isso muda a relação para cash management e muda a relação com o banco. Tá? E também a nossa nova plataforma digital que nós lançamos nessa semana. A questão é levar o mesmo conceito de experiência do usuário, que já é muito claro na pessoa física, para a pessoa jurídica, para o relacionamento via internet, via app e assim por diante. Uma outra inovação é a questão do Venture Capital. O banco criou um fundo de Venture Capital. O primeiro aporte está acontecendo agora. Esses fundos têm o objetivo de cocriação, de investimento em fintechs para a cocriação de soluções, trazendo inovações, tanto para o relacionamento com os clientes, como em relação a produtos e serviços. Né? E a questão de meios de pagamentos que a gente coloca aqui em cima. Né? Eu acho que 2 pontos. Primeiro, Pix. Pix, o banco foi pioneiro em todo esse processo de integração com o Banco Central em todos os testes. Nós estamos preparados para começar a operar no Pix e desenvolver oportunidades que vão surgir dentro desse ecossistema. De forma complementar, o WhatsApp Pay, que foi o Facebook Pay, que foi comentado nesse trimestre. Nós estamos aguardando a autorização do Banco Central e também é um outro exemplo de inovação. E a inovação, ela não passa só pela tecnologia, cultura, ela passa também por aspectos de sustentabilidade. Aí eu estou no slide 24, antes de sustentabilidade virar um tema da moda, o banco já vem trabalhando a respeito disso. Já há 20 anos nós temos programas voltados à sustentabilidade. Aqui nós fazemos algumas dessas marcas. Por exemplo, desde 2001 nós temos um programa de voluntariado em diversas frentes. Já temos mais de 25 mil ações em todos esses períodos envolvidas. A BB-DTVM, lá em 2002, fez o seu primeiro fundo com características de ASG. Né? Começou-se muito com governança, e isso foi evoluindo. Hoje a DTVM tem 8 fundos com característica de ESG, administrando 141 bilhões. Desde 2005, a nossa visão de longo prazo em termos de sustentabilidade, ela passa pelo que nós chamamos de Agenda 30, que está totalmente integrado com aqueles conceitos da ONU de sustentabilidade. Tá? Isso começou em 2005, nós já estamos na 7ª versão, foram mais de 500 ações realizadas, e isso que é o investimento que nós fazemos dentro da organização, é uma coisa que passa de cima para baixo, envolve toda a organização, para desenvolvimento de soluções, produtos e evoluções nesse sentido. E aí, justamente esse caminho que nos permitiu estar muito bem posicionado nos índices, inclusive os prêmios que a gente vem recebendo nessa frente. Né? O programa ABC, que eu falei já há 10 anos, de energia, de financiamento de baixo carbono. Algumas outras, o banco foi o primeiro a trazer diretrizes socioambientais para suas políticas. Isso foi em 2011, trazendo 10 setores, lista restrita de setores e lista de exclusão de setores. Alguns programas de energia, como agroenergia, que nós temos aqui em 2016, com 877 milhões financiados nessa frente, e também trazendo aqui, mais recentemente, expandindo isso para clientes, pessoas jurídicas, que nós temos 131 milhões financiados, todos esses números fazendo para hoje. Tá?
agora em 2020, aquela questão da geolocalização que a gente vinha falando, que nós estávamos usando muito no agronegócio, no financiamento do agronegócios, nós trazemos uma nova funcionalidade, um aprimoramento de uma nova funcionalidade que era mais para fins de compliance. Você mapeia via geolocalização a área produzida, você tem informações a respeito de produtividade, só que você leva para identificar se aquilo está em área de proteção, em reservas indígenas e uma série de coisas, justamente para facilitar o mapeamento do compliance, para você seguir todos os processos que nós temos, que são bastante rígidos em termos de financiamento. E, mais recentemente, a questão de certificados de descarbonização dentro do protocolo de Kyoto. O banco fez um lançamento para um cliente agora em junho. Então, isso mostra uma série de frentes, são só alguns exemplos, uma série de frentes que nós temos nessa questão de sustentabilidade. Bom, com isso eu concluo minha apresentação, e o que eu queria colocar é que a gente vem apresentando resultados constantes e consistentes, com muita preocupação de inovação e olhando para o futuro, sabendo que esse mercado vai mudar e é importante que você esteja trazendo essa inovação e testando novos modelos de negócios, preocupado com eficiência e sem levar em conta os aspectos socioambientais. Muito obrigado pela atenção e vamos para perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 em seu telefone. Nossa primeira pergunta é do Sr. George Friedman, do Citibank. George, pode prosseguir. Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Parabéns pela apresentação, Daniel. Eu tenho duas perguntas, não necessariamente relacionadas ao resultado, mas ontem no Senado a gente viu a aprovação, até com uma maioria bastante forte, por uma agenda regulatória que visa a limitar o spread de produtos de maiores riscos, como cartão de crédito e cheque especial. O Banco do Brasil hoje tem uma carteira bastante colateralizada, não tem uma exposição relativa tão grande nesses produtos, mas eu gostaria que, se possível, vocês compartilhassem um pouco de números que possam ajudar a gente a entender potenciais impactos, como quanto que você tem disposição a rotativo de cartão de crédito, se você puder também dar uma ideia de o que é taxa média nisso em cheque especial, dado que também já teve uma mudança no cheque especial recentemente. Esse tipo de informação ajuda, e isso também, se vocês, obviamente, fizeram alguma sensibilidade de potenciais impactos, ainda que na nossa visão, em particular, a gente acredite que essa agenda não siga adiante, pelo menos da forma como está colocada. Dito isso, acho que ainda assim seria interessante ter um pouco de informação sobre o que vocês veem em relação a potenciais impactos. E a segunda pergunta, ontem também saiu na mídia alguns comentários, acho que pela primeira vez indicando que o banco poderia, de fato, rever a posição de governança junto à Cielo. Sem entrar no mérito de a operação acontecendo ou não, mas nessa governança, qualquer que seja o desfecho disso, a parte de Cateno, vocês veem como um ativo estratégico, digo, se vocês eventualmente abrissem mão de Cielo. Cateno é um business que eu entendo deveria ficar no banco, não faria sentido ir para um competidor, qualquer que fosse esse competidor. Faz sentido o que eu estou falando, ou Cateno, dado que é parte da Cielo já, se a Cielo for vendida, iria junto, não tem muito o que fazer. Muito obrigado pela ajuda. Tá ótimo, Jörg. Obrigado pelas perguntas. Né? Vamos começar com a questão do CAP. Né? Eu concordo com você que a partir do momento que você estabelece um CAP de taxa de juros, você não necessariamente vai conseguir prever o direcionamento dos agentes. Então, talvez o efeito não seja aquele esperado. Né? Eu não acredito, particularmente, em tabelamento de preços como uma solução
para alguns aspectos. Até mesmo porque os spreads, ou as taxas, estão nos patamares por outras questões estruturais. Então, seria muito melhor discutir essas outras questões estruturais. Mas essa é uma agenda em aberto que a gente vai ter que verificar qual a evolução. Trazendo objetivamente à sua pergunta, nós temos menos participação de mercado quando nós olhamos para os números do Banco Central. Tá? Nós damos disclosure do nosso montante de cheque especial, é 1,7 bilhão, né, que nós temos de cheque especial, e o sistema tem 29 bilhões no sistema. Quando nós fazemos aí um percentual, dá 0,5%. Então, quando você olha a participação do banco em crédito em relação a isso, você vê que ela é mínima. Tá? Fatalmente, qualquer movimento de preços impactaria a margem do banco. Inclusive, você tem dados públicos, que é até aquela informação que o Banco Central solta com frequência, que ele coloca os bancos, o preço dos bancos, a taxa de juros cobrada pelos bancos. O Banco do Brasil ele está em 20º lugar, né, com uma taxa aí de 7,59% ao mês, né, olhando para o último relatório. Quando você fala no cap de 30, né, isso daria uma taxa de 2 alguma coisinha, talvez um pouquinho mais acima, pensando em uma ótica de juros compostos, 2 alguma coisinha. Então você vê que a redução é bastante significativa. Então isso efetivamente traz um impacto para a margem, para o sistema como um todo, só que a gente tende a ter um impacto menor. Tá? E a razão pela qual nós temos menos é justamente porque a gente utiliza o cheque especial quando nós identificamos que o cliente usa de forma recorrente, a gente já encaminha para outras linhas até como uma forma de mitigação de riscos. Quando nós olhamos para cartão, a lógica de rotativo de cartão, e olhando para os números do sistema, também não é muito diferente. Né? Nós temos por volta de 0,5% do que seriam os números do sistema. Né? Em termos de taxa, o impacto tende a ser um pouco maior. Né? Até mesmo porque o rotativo de cartão de crédito, ele está lá na faixa de... Eu estou abrindo aqui, eu já falo para você. Ele está na faixa de... No caso do Banco do Brasil, é o 17º, quando você identifica todo o sistema financeiro, né, em termos de taxa, ele está na faixa de 9,92. Né? Então, você também tem um impacto e a lógica é a mesma. Nós teríamos, sim, você tem como calcular um pouco desse impacto, mas tende a ser menor que o sistema como um todo. Tá? Bom, mas esse é um ponto, como você falou, vamos acompanhar, né, todos esses desdobramentos. O segundo ponto que você perguntou é com relação a Cielo ou os desinvestimentos. Né? Na verdade, a gente vem olhando para isso, né? Vem analisando, e quando eu falo olhando para isso, é olhando para o segmento e como que o banco vai se posicionar nesse segmento, primeiro, que está mudando, depois, que está mudando rápido, primeiro, o que será esse segmento no futuro, e olhando para o que será esse segmento no futuro, como que nós nos posicionamos. Para ser sincero, Jorge, não tem nenhuma definição, tá, nesse momento. Tá? Então, seria muito preliminar eu trazer alguma discussão o que estaria na nossa cabeça, porque a gente está efetivamente avaliando e discutindo ainda muito nesse ponto. Quando nós tivermos alguma coisa, com certeza viremos ao mercado para falar mais a respeito. Perfeito, Daniel. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um bom dia. Obrigado, Jorge. Nossa próxima pergunta é do Sr. Victor Schabel, do Bradesco BBI. Victor, pode prosseguir. Oi, Daniel. Bom dia, obrigado aí pela sua disponibilidade. Bom dia aos demais participantes do call. Vou fazer uma pergunta um pouco incomum. No call em inglês a gente vai ter a participação do Ruben. Eu faço essa pergunta porque, de novo, agradecendo a sua disponibilidade, agradecendo, como sempre, a sua prestatividade para responder as perguntas, mas seria muito importante que a gente tivesse o posicionamento do CEO no call hoje, mesmo que ele tenha já anunciado a sua renúncia, principalmente por conta das declarações que ele fez ontem, né? Acho ruim para o mercado, ruim para os investidores, a gente não poder ouvir diretamente dele alguns questionamentos que a gente poderia ter, justamente na linha da pergunta do Jorge, os comentários que ele fez sobre a Cielo, e mais importante, todos os comentários que ele fez ao longo da gestão dele, né, com relação à necessidade de privatização do banco, enfim.
Então, minha pergunta é essa, se ele vai participar de algum dos calls hoje, se não do em português ou em inglês, e, enfim, não participando, eu acho que a gente perde com a discussão. Mas, de novo, agradeço a sua disponibilidade. Agradeço pelo seu comentário, Victor. Não, eu farei o call em inglês. Tá bom. Obrigado, Daniel. Obrigado. Próxima pergunta do senhor Gustavo Schroden, da Goldman Sachs. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Daniel. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Eu vou fazer duas perguntas aqui. A primeira, eu queria voltar um pouquinho agora para a questão do resultado. A primeira pergunta seria a respeito das provisões. O banco já chegou num nível alto, considerando o passado recente em termos de cobertura de NPL, reservas sobre NPL. Eu queria entender como é que a gente pode esperar a dinâmica de provisões daqui para frente, né? Os outros bancos privados que já publicaram, eles indicaram que a gente pode ter uma queda nas provisões nos próximos trimestres. E eu queria entender como é que a gente pode pensar em termos do Banco do Brasil daqui para frente em termos de provisões. A minha segunda pergunta é mais referente a essas carteiras renegociadas, aí é mais um ponto específico mesmo. Quero saber como é que está sendo feito o accrual de juros dessas carteiras renegociadas, se isso está sendo, enfim, como é que está sendo feito o reconhecimento dos pagamentos de juros dessa carteira renegociada, e como é que está sendo feito o monitoramento também dessas carteiras renegociadas, para a gente evitar um possível descasamento aqui no futuro, em caso de uma potencial inadimplência dessa carteira renegociada no futuro. Essas são as minhas duas perguntas. Obrigado. Tá ótimo. Perfeito, Gustavo. Obrigado pelas perguntas. Bom, começando a questão de provisão, você pode esperar, do nosso lado, uma abordagem bastante conservadora, como a gente tem demonstrado até hoje. Tá? Mais provisões prudenciais eu acho que são possíveis. Né? Olhando o mundo como nós estamos olhando hoje, né, é muito provável que o segundo semestre ele tenha uma provisão menor do que o primeiro semestre. Tá? E por que muito provável? Porque a gente, olhando para o desenvolvimento da economia, você começa a ver alguns indicadores, se esses indicadores realmente se confirmarem, né, o próprio crescimento de PIB, que a gente esperava um crescimento menor, e olhando para o Focus, a queda de PIB ele vem se ajustando semana a semana. Então, quer dizer, tudo isso se confirmando, a tendência é que as provisões sejam menores. Tá? Só que, efetivamente, você pode esperar conservadorismo do nosso lado. Então, quer dizer, fazer provisões adicionais nós faremos, até mesmo pela razão da sua segunda pergunta. Né? Como é que está funcionando o accrual desses processos? Né? Primeiro que, quando nós falamos que nós prorrogamos essas operações, nós temos um pouquinho de tudo. Tá? Nós fizemos uma primeira, principalmente para PJ, nós fizemos uma primeira prorrogação por 60 dias, fizemos a segunda onda por mais 60 dias, depois a terceira onda. Só que quando nós olhamos os clientes, teve gente que prorrogou, pagou, teve gente que não prorrogou e veio a pedir prorrogação na segunda onda, né? Teve gente que pagou parcialmente. Tá? Então, o que é importante é você estar acompanhando de perto o fluxo de caixa das empresas ou a vida das empresas, tomando o pulso das empresas, para que você vá tomando as providências necessárias. Tá? E o accrual, ele continua existindo, porque as operações estão em normalidade. Como é que você justamente evita maiores impactos? Via provisão. Tá? Então, aí vem o conservadorismo, que na nossa visão é necessário justamente para que você crie maiores impactos por conta do risco de crédito. Tá? Então, é essa forma que a gente está gerindo. Então, você pode esperar mais provisões extraordinárias. Por exemplo, hoje, quando nós prorrogamos uma operação, apesar de termos a prerrogativa do Banco Central permitindo que a gente congele o risco da operação, efetivamente a gente não está fazendo isso. Tá? Então, estamos agravando essas operações e, ao fazer isso, você coloca mais provisão. Tá? Ficou claro, Gustavo? Respondi a sua questão? Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que
é possível que o banco faça ainda provisões adicionais, mas talvez num patamar menor do que tem sido feito, é isso? Exatamente. Mas isso depende muito do comportamento da economia. A grande questão é que a gente é difícil falar de visibilidade com tanta coisa acontecendo, né? Visibilidade no médio prazo, com tanta coisa acontecendo tão rápido. Então, por isso que é importante você ir calibrando e ir balizando essas coisas a cada semana e quando for necessário. Então, é isso que nós estamos fazendo, é isso que você pode esperar daqui para frente. Ah, ótimo. E aí, só para aproveitar um follow-up nessa questão das provisões, você tem uma expectativa de quando que o NPL deve atingir o pico dele? Final do quarto trimestre, início de 21? Você tem alguma expectativa disso? 21 com certeza. Né? Por que eu estou falando 21? Hoje nós estamos falando de uma terceira onda de prorrogações, quer dizer, uma terceira onda, isso deve acabar lá por setembro, outubro. Né? Isso depende muito de como que a economia vai se comportar. Principalmente você tem uma injeção de recursos na economia que vem pelo próprio pagamento de benefícios, né? Como que esses benefícios, ao reduzirem ou ao saírem, a economia vai se comportar e as empresas por consequente. Tá? Então, talvez tenha até algumas outras rolagens possíveis. Então, isso, a maior probabilidade que ocorra em 2021. A gente acredita mais para o primeiro trimestre de 2021. Né? Mas essa visão a gente vai ter que refinar também. Ótimo, perfeito. Muito obrigado, Daniel. Obrigado pela pergunta. Lembrando a todos que para realizar perguntas, basta digitar *1. Nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Teles, do Credit Suisse. Marcelo, pode prosseguir. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo seu tempo. Eu tenho duas perguntinhas aqui sobre o resultado. A primeira, em relação ao NII, né, do banco, a gente viu uma performance bastante boa, né, do NII, né, agora do primeiro para o segundo trimestre. E, obviamente, a gente viu aí uma resiliência, tanto na parte, né, dos spreads, né, de crédito, como também uma diminuição, né, importante nas despesas financeiras. Né? Imagino que aí teve um impacto, né, do ALM do banco, né, com o CDI, né, a Selic menor, e também acho que deve ter tido algum impacto importante aí também da reprecificação dos depósitos judiciais. Eu queria perguntar para você como é que a gente vê, né, como é que você vê a evolução da margem financeira para os próximos trimestres, né, considerando que a Selic média, né, ainda vai ser menor para frente, né, e se tem mais espaço também para redução, né, dos custos dos depósitos judiciais. Então, como é que a gente deve pensar na evolução desse NII para o segundo semestre? E a outra pergunta, uma pergunta, na verdade, bem específica, em relação à carteira, né, flexibilizada, né, que vocês divulgaram. Eu só queria me certificar que essa carteira não tem, desses 71 bilhões, existe alguma coisa que está dentro da carteira renegociada de vocês, ou isso é algo além do que está na carteira renegociada? Só para tentar fazer uma comparação mais apples to apples, né, com os diferentes peers de vocês. Obrigado. Tá ótimo, perfeito. Obrigado, Teles, pelas perguntas. Vamos começar pelo NII. Você tem razão, a grande dinâmica de NII veio do custo de captação, né, e justamente esses dois pontos que você pontuou, né, a questão de reprecificação de depósitos judiciais, e a gente capturou mais isso no primeiro semestre, e depois também a questão da própria redução da taxa base. Isso efetivamente foi uma estratégia de ALM, de posicionamento de balanço. Né? Quando nós olhamos lá para frente, tem muita probabilidade dessa taxa ficar por longo tempo, ou por algum tempo, nesse patamar de 2%. Eu sei que tem alguns economistas que até projetam novas quedas, esse não é o nosso cenário base, né? Mas é assim que a gente está olhando, pelo menos para isso. Só que tem alguns potenciais, sim, para a gente capturar, isso mais para o final desse ano e para o ano que vem. São alguns outros contratos de depósitos judiciais que são maiores e eles vão vencer e nós teremos o processo de renegociação. Né? Então, eu diria que nessa ótica para o segundo semestre, a maior parte virá
sim, da composição de ativos e passivos e da reprecificação, principalmente dos seus passivos, mais rápido do que os seus ativos. Essa reprecificação ela tende a ficar mais lá para o final do ano, né, e aparecer mais também lá para o ano que vem. Tá? Só que, como eu falei, isso é uma estratégia de ALM. Mudando a direção da taxa de juros, certamente a gente vai repensar toda essa estratégia. Tá? Quando nós vamos para a carteira renegociada, a gente dá bastante disclosure, inclusive em relação ao sistema, o que é a nossa carteira renegociada, renovada e renegociada por atraso. O primeiro aspecto é que dentro da carteira de pessoa física, você tem parte disso que está na carteira renovada. Porque lembrando que o que nós renegociamos eram operações em normalidade. E operações em normalidade, as renovações, isso é muito comum em pessoas físicas, principalmente no empréstimo consignado. Porque você toma um empréstimo consignado, você vê espaço, teve uma redução da taxa, você vai lá, contrata um novo, olhando para a prestação e aumenta o valor. Isso é uma prática muito comum. Então, parte disso está lá. Só que como o crédito renegociado, da forma como a gente classifica lá na nossa tabela, é basicamente o crédito renegociado por atraso. E lá a gente mostra a característica do crédito renegociado. Então, não é esse que nós estamos. Nós até colocamos uma observação no nosso MD&A, até falando o que estava e o que não estava, justamente por conta dessa confusão. Né? Então, ele não está lá dentro. Tá? Com exceção do crédito pessoa física, que tem parte dentro do crédito negociado, renovado. E qual seria esse valor, Daniel, do PF que está lá, na renegociada? Deixa eu ver aqui. O valor... é que, no caso de pessoa física, isso acaba se misturando, né? Porque você tem um processo natural a gente não consegue especificar esse valor, porque você tem um processo natural como que eu quero dizer, de renovação dessas operações. Né? Então, isso acaba se misturando. Né? Eu estou abrindo aqui só para pegar o número exato, né, que nós temos lá de renovado. Né? Não tem problema, Daniel. Depois você pode me... Eu passo depois para você. Mas, assim, basicamente, claro, o que tem lá é troca com troco. Tá? Então, seriam coisas diferentes, tá? Tá bom. Tá claro. Legal. Obrigado pela pergunta e depois eu volto com esse aspecto, dando os números. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta é do Sr. Carlos Gomes Lopes, do HSBC. Carlos, pode prosseguir. Sim, bom dia. A minha pergunta é sobre os planos de pensões. Os senhores têm revisado as hipóteses actuariais no primeiro e no segundo trimestre. Para frente, os senhores vão fazer trimestralmente ou voltarão a uma revisão semestral, como tiveram no passado? E a segunda pergunta é sobre planos econômicos. Tem uma queda de provisões, agora são 200 milhões. Como esperam isso evoluir no futuro? Obrigado. Tá ótimo, Carlos. Obrigado pelas perguntas. Com a questão do atuarial, a revisão que nós fazemos atuarial ela é semestral, quando nós contratamos uma empresa externa, né, um atuário, para fazer toda a revisão das premissas. Tá? E isso, então, efetivamente acontece semestralmente. O que aconteceu no primeiro trimestre é que nós ajustamos algumas dessas premissas financeiras, ou seja, basicamente preços ativos e comportamento dos passivos, descontando a taxa de desconto. Por que nós fizemos isso? Porque houve muita volatilidade. E por conta de muita volatilidade, isso acaba se descolando. E para evitar grandes impactos de uma hora para outra, a gente suavizou isso fazendo esse ajuste no segundo trimestre. Com relação ao terceiro trimestre, a gente não tem decidido ainda. Tá? Mas eu falaria o seguinte, olhando para o passado, com grandes volatilidades em preços, ocorrendo situações similares, é natural que o banco pense em suavizar também. Mas ainda não dá para eu afirmar para você o que nós vamos fazer. Tá? O segundo aspecto é a questão Desculpa, Carlos, eu só... Planos econômicos. Planos econômicos. Eu não estava entendendo minha própria letra. Então, no caso de planos econômicos,
nós vimos sim uma redução, né? A gente associa essa questão dos planos econômicos, principalmente a reabertura da janela de acordos que foi negociado lá com a FEBRABAN, né, por 2 anos e meio. Né? Essa linha a gente vai ter que olhar um pouco ainda o comportamento, como que vai ser a adesão antes de dar algum tipo de sentimento com relação ao futuro. A gente está muito otimista, né, porque até mesmo nessa negociação de planos econômicos, né, você vê interesse tanto das associações que entraram com esses processos, quanto da indústria financeira. Então, por conta disso, a gente está otimista de que esses planos econômicos, que esse processo de acordos, ele ganhará atração. Mas a gente vai ter que olhar um pouquinho melhor qual o comportamento dessa linha daqui para frente. Obrigado. Obrigado a você. Nossa última pergunta vem do Sr. Thiago Binsfield, do Itaú BBA. Thiago, pode prosseguir. Oi, Daniel, bom dia. 2 perguntas aqui do meu lado também. Primeiro, eu queria ouvir um pouco mais das suas considerações sobre o Pix, dado que no próximo call provavelmente a gente vai estar discutindo já com essa plataforma operacional. Então, ouvir linhas de negócio que vocês esperam que esteja mais sob risco e também que tipo de eficiência vocês poderiam ganhar com o Pix implementado. Tá? E a segunda pergunta a respeito de capital. Vocês têm a meta de capital principal em 11% até 2022. Hoje já está bem próximo disso. Queria saber se pode eventualmente ter uma mudança em relação à prática de distribuição de dividendos assim que vocês chegarem nessa meta de capital. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Bom, o Pix, certamente, ele muda bastante a dinâmica do sistema financeiro, da indústria financeira como um todo, né? E abrem oportunidades, muitas oportunidades, sim, para esse processo, né? No que nós chamamos de receitas tradicionais, ele traz alguns desafios. O melhor exemplo disso seriam as receitas que você tem, que os bancos têm com TED e DOC. Né? Isso representa, no nosso caso, algo em torno de 3% do que são as receitas de contas correntes, né, que elas tendem a se reduzir. Não vai ser uma coisa da noite para o dia, mas quando a gente fala em termos de longo prazo, e nós acreditamos que o Pix ele terá uma boa aceitação, ele trará uma nova dinâmica, então naturalmente você vai reduzir essas receitas. É um bom exemplo. Entretanto, ele abre outras oportunidades. Né? Essas outras oportunidades, primeiro, é a retenção do cliente, você trazer o domicílio do cliente para que ele tenha o banco como seu domicílio bancário para operar no sistema. Você consegue, no segmento das empresas, interligar as empresas a esse sistema de pagamento. Então, por isso que é tão importante esse processo que a gente vem investindo nos últimos 2 anos, de desenvolvimento de APIs e integrando esses sistemas de empresa. O comércio eletrônico, ele tende a ter uma dinâmica muito diferente, né? Só um exemplo, boleto bancário, ele é muito utilizado, muitas vezes, nas compras pela internet. E muitas vezes o sujeito gera o boleto, né? Ou desiste na hora de pagar o boleto, né? Ou então, quando ele paga, tem o processo até identificar o crédito, que muitas vezes, para embarcar a mercadoria, leva algum tempo. Com o Pix vai ser tudo, tudo online. Quer dizer, então, você dá uma dinâmica totalmente diferente para os negócios. Agora, aí surgem várias oportunidades para os bancos, mas várias oportunidades em novos modelos de negócios. Por isso que a forma como a gente vem posicionando, principalmente no segmento pessoa jurídica, é como que eu integro, como que eu dou soluções, trago essa empresa e ajudo no cash management dessa empresa, integrando nesses processos. Tá? Então, é por isso que a gente vê muitas oportunidades para desenvolvimento, certamente desafios nas receitas tradicionais, mas oportunidades para geração de outros negócios que viriam por aí. Tá? Questão de capital. Né? Questão de capital, nós temos um componente do nosso capital que é a questão do atuarial. Tá? E é um componente que você não tem como redear. O único jeito que você tem de redear isso é criar buffers de capital. Eu me lembro de perguntas semelhantes que nós tivemos lá no passado,
quando nós tínhamos um volume de capital, e falava, bom, me parece que 11% é muito conservador. A gente sempre falava, olha, tem volatilidade no capital, a ideia é você criar buffers justamente para consumir nos momentos que você necessita. O que aconteceu em alguns trimestres passados é que a gente consumiu parte desses buffers, né? Só que a gente está reconstituindo esses buffers. A gente acredita que a nossa meta é perfeitamente factível, dos 11%. Então, eu acho que ainda seria cedo para a gente falar de mudança dessas métricas. É perfeitamente atingível o que nós estamos trazendo dos 11%. Então, por conta disso, a discussão de payout, eu sei que hoje nós estamos restritos no payout de 25% e nós não temos ainda a definição para o ano que vem, né? Mas esse aspecto certamente a gente coloca em consideração, mas veja esse comportamento de capital também criando buffers para esses momentos que você tem um pouco mais de volatilidade vindo da mercado de capitais, vindo de marcação ao mercado. Perfeito, super claro, obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta é da Giovana Rosa, do Bank of America. Giovana, pode prosseguir. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu também tenho duas perguntas. A primeira é em relação à dinâmica de FIIs e despesas. Como vocês esperam que evolua até o final do ano as duas linhas? E vocês falavam em despesa crescendo em linha com inflação. Eu queria saber se tem algum espaço para a gente ver essa despesa cair nominalmente em 2020 e 2021. A minha segunda pergunta eu queria saber se vocês podem lembrar para a gente em relação àquela companhia de telecom que entrou com recuperação judicial e está em standstill. Se vocês puderem lembrar qual que foi o haircut da dívida que vocês deram e quanto que vocês têm provisionado, seria bom. Obrigada. Tá ótimo. Giovana, vamos começar com a questão das despesas. As despesas, inclusive, quando nós olhamos para as despesas, talvez alguns ajustes sejam necessários. A gente vê algum crescimento de despesa, né, de despesa de pessoal, só que, na verdade, lembrando que lá no ano passado, nós tivemos o pagamento daquele acerto da CACI, né, lá no quarto T. Né? Então, quer dizer, a primeira coisa é pegar aquele pagamento do quarto T e distribuir ao longo do ano, porque aquilo refere-se ao ano todo, só que em termos de caixa aconteceu no final do ano. Né? Então, quando você faz esse exercício, né, distribuindo aquela despesa, a gente vê que a despesa de pessoal caiu 0,6%, né, só com esse movimento. Nós também tivemos um outro movimento extraordinário nas despesas, que foi um evento da CACI especificamente. Nós tínhamos alguns planos que tinham os dependentes, nós passamos o risco atuarial para a CACI e nós transferimos as provisões que nós tínhamos para a CACI. Né? Então, esse movimento, ele aumentou, ele passou uma parte nas despesas e ele aumentou no 2T. Tá? Então, isso explica um pouco esse movimento quando a gente compara base contra base. Agora, quando a gente vai para o ano cheio, né, esse efeito ele vai estar todo dentro do período. Tá? Então, por conta disso, a perspectiva para a despesa de pessoal é que ela caia esse ano, justamente quando você normaliza tudo isso. Tá? Um outro componente que nós tivemos nas despesas foi a questão de transporte numerário, tá? Que vocês observaram um crescimento em transporte numerário. Transporte numerário, na verdade, nós temos uma parcela que a gente faz para o sistema. E essa parcela que a gente faz para o sistema, a gente é recompensado, reembolsado pelo Banco Central por conta de serviço que você faz para o sistema. Só que você tem uma dissociação entre quando você tem o custo e quando você recebe. E contabilmente isso acontece em linhas diferentes. Tá? Então isso aparece em outras receitas, em reembolsos lá. Então, quer dizer, quando você, inclusive a gente está até discutindo em reportar isso de uma forma diferente, mas isso é um outro processo que a gente vai ver aqui. Quando você elimina esses aspectos, você vê que a tendência de despesas é justamente de redução, principalmente pela redução de pessoal. Lembrando que é 60% da
da nossa despesa vem de despesa pessoal, talvez até um pouquinho mais de 60%. Tá? Bom, falado isso, vamos para aquele caso específico de telecom. Né? A gente não discute casos específicos, né? Mas eu posso lhe falar que a gente está muito bem provisionado nesse caso. Né? Eu não lembro especificamente qual foi o haircut que teve lá na época, se eu não me engano foi na casa de 30%, 40%, mas não me lembro, sinceramente, né? Porque era um haircut implícito, inclusive, mas todos esses movimentos que foram feitos, o banco agiu de forma conservadora e nós estamos perfeitamente cobertos nesses casos. Mas então a carteira está bem provisionada, mas isso não quer dizer que está 100% provisionada, certo? Eu diria que está 100% provisionada. Tá ótimo. Obrigada, Daniel. Obrigado. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. O Sr. Daniel Maria fará as considerações finais. Por favor, queira prosseguir. Eu agradeço a atenção de todas as perguntas e observações. A gente fica à disposição para qualquer outra dúvida residual. Muito obrigado e boa tarde. A teleconferência do Banco do Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e lembramos que o material utilizado nessa teleconferência está disponível no portal de Relações com Investidores na internet. Agradecemos a participação e tenham um bom dia.